Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. E você que está sempre aqui conosco, certamente me viu fazer várias vezes algumas avaliações, algumas análises, que apontavam que, quando a figura do ex-presidente da República, o inelegível, perdesse as eleições, que ele seria cobrado, seria demandado pela justiça aqui no nosso país. Isso está acontecendo e o seu destino será a cadeia. A questão é que nós temos que respeitar a democracia, os ritos processuais, os procedimentos, os inquéritos, somente agora que eles vão ter uma velocidade maior para caírem nas mãos do senhor Paulo Gonet para oferecimento da denúncia e o seu julgamento no Supremo Tribunal Federal. Esse será um ano decisivo e nós teremos que todos os dias estar aqui com os olhares bem atentos, cobrando as instituições e denunciando algumas estratégias que visam impedir que isso aconteça. Hoje nós ainda temos o rescaldo, os órfãos do bolsonarismo que estão nas redes sociais, estão em vários cantos aí, tentando cada vez mais arrastar o discurso para um campo que distrai a sociedade brasileira. Eles mesmos, muitos deles, não têm nem noção do que estão fazendo. Simplesmente agarraram ali numa corrente política que está dando retorno financeiro para eles, estão melhorando as suas vidas particulares e, na verdade, eles não têm nenhuma identidade com aquilo que eles defendem. O que eles jogam para fora são situações que eles não praticam nas suas vidas particulares e nas suas vidas políticas também. Hoje eu vou compartilhar aqui com vocês um entendimento de um alto quadro do PT que, enfim, quando ele joga alguma afirmação, alguma análise, as pessoas tanto da esquerda quanto da direita prestam muita atenção porque as avaliações correspondem a muitas situações que de fato aconteceram e muitas situações que estão se delineando para acontecer. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Seu joinha é muito importante, o seu comentário, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos aqui aos assuntos. Bom, gente, como eu disse para vocês já nos nossos encontros anteriores, o que sobrou para essas figuras da extrema-direita, que gostam muito de dinheiro, de enxergarem nas redes sociais alternativas, possibilidades de fazerem cada vez mais volumes de notas entrando nas suas contas, o que sobrou para essas pessoas é simplesmente funcionarem como fiscais de comportamento, futriqueiros, fofoqueiros no português claro. Então eles ficam comemorando uma série de situações que servem como vitamina para unificar esse exército de pessoas que nós temos no nosso país, que foi absolutamente sequestrado nas suas formas de enxergar o mundo por esse negacionismo, por essa coisa tão virulenta que se abateu sobre o nosso país. Então isso tem esse propósito, as pessoas vão se alimentando disso. O ódio, o ressentimento são ferramentas ou são sentimentos que são utilizados enquanto ferramentas políticas. Quantas vezes eu comentei aqui com vocês que são processos que se arrastam em várias sociedades, inclusive aqui no nosso país. E hoje eles estão em festa porque uma jornalista que foi funcionária do PL, trabalhou ali com várias figuras do PL, mas teve uma dissidência, migrou para votar na esquerda e está sendo satanizada porque ela está sendo procurada nos Estados Unidos por alguns problemas, envolvendo justiça, imigração, mas essa gente está festejando. O Nicolas Ferreira. Veja pelo lado bom, os dois em breve poderão dividir a cela juntos. Ele está comemorando aqui que essa jornalista seria amiga, ou trocaria correspondências pela internet com o Janones. Aqui a senhora do Te Atualizei. Patrícia Leles é garota propaganda de filiação do PT. Nada mais apropriado. KKKKKK. Então, é o que sobrou para essas figuras, Ela pega aqui foto aqui da Patrícia Leles, enfim, com o Lula. E aí o Dudu Bananinha, já numa outra linha, sempre, como eu estou comentando aqui com vocês, assuntos do cotidiano, assuntos que tocam sempre em questões superficiais e nenhuma questão que diz a fundo, situações que mexem mesmo com a estrutura do nosso país. Então o Dudu Bananinha veio lamentar a morte de um lutador de MMA que foi
teve a sua moto roubada, né, furtada na casa dele, ele foi atrás na favela e, enfim, de madrugada acabou sofrendo ali um atentado que terminou ali, culminou com a perda da sua vida, né? E aí o Dudu Bananinha, oportunisticamente, o Rio de Janeiro não continua lindo. Meu pesar aos familiares do lutador Diego Braga, assassinato após tentar recuperar sua moto furtada no Morro do Banco. E aí embaixo ele vem, né? Ao menos o Senado tem o dever moral de aprovar a redução da maioridade penal e fim das saídas temporárias de presídios, pois a vida de Diego Braga, infelizmente, não retornará. Bom, mesmo que não tenha nenhum tipo de conexão uma coisa com a outra, essa gente vai explorar qualquer tipo de desgraça, qualquer tipo de problema na sociedade para colocar isso como uma responsabilidade do grupo que eles o tempo todo ficam tentando colocar todas as peças de tudo que não presta no planeta. É como eles funcionam, fazendo com que as pessoas que estão vendo alguns acontecimentos, as pessoas fiquem cada vez mais ressentidas, mais machucadas, mais magoadas e votem justamente nos vigaristas, nos picaretas, nos hipócritas, desculpem aqui, engasguei, né? Que exploram esse tipo de situação, né? O sentimento das pessoas de um modo geral. Bom, a gente vai vendo situações como essa aqui, ó. 7 fatos que escancaram a agenda ideológica e podre do governo Lula em 2023. Então, o combate é sempre nos costumes, são os fiscais de futricas, né? E ele coloca um vídeo aqui apontando uma série de críticas a falas de algumas pessoas do governo, enfim, né? Algumas cerimônias. E aí depois ele termina sempre com a questão da grana, né? Acompanhe só esse trechinho aqui. Seus deputados federais do seu estado, para que eles não votem contra, né? Rejeitar esse Plano Nacional de Educação, porque eu vou te falar, poucas vezes na minha vida eu vi uma coisa tão perversa quanto aquilo ali. Um abraço. Lembrando, se você quer ganhar dinheiro no seu Instagram, vender os seus serviços, produtos, alavancar a sua renda usando a rede social Instagram, tem um link aqui embaixo que eu te convido a clicar e assistir um vídeo onde eu explico para você tudo que você precisa saber. Negócio de grana, né? Graninha é a especialidade da casa da turma toda, né? E a figura do Messias, né? Do senhor inelegível, ele fez uma publicação aqui, que eu até tinha separado, mas eu acabei perdendo aqui a publicação. Deixa eu ver se ela está por aqui. Não é essa aqui, essa aqui. Bom, a arrecadação federal chegou a 2 trilhões e 210 bilhões em 2022. Melhor desempenho, tarará, tarará, tarará. Aí critica que está tendo reajuste no valor, nos preços dos medicamentos. Mas ele não vai falar por que está acontecendo isso, né? Qual é a razão. No final ele termina aqui explicando que os aumentos de remédios no Brasil tem essa causa aqui. Isso é um pouco de comunismo, até o momento que tirarão tudo, também a sua liberdade. Então, o aumento no remédio da indústria farmacêutica é problema do comunismo, é o comunismo que está sendo implantado aqui no nosso país. Não existe nada mais calhorda, mais bandido do que esse tipo de situação, né? A matéria explica aqui, muito en passant, o que aconteceu. Remédios terão reajuste 2 vezes esse ano em boa parte do país e já começaram a subir. Entenda. O que aconteceu? Com todo tipo de manobra que o Bolsonaro e a equipe de criminosos dele tinha, né, ao seu redor, quando eles fizeram uma redução drástica na cobrança do ICMS para energia e combustíveis, o que acontece? A receita dos estados foi lá para baixo. Todo mundo, os estados ficaram à míngua. Agora, quando chega no governo Lula, o que eles estão fazendo? Estão negociando uma compensação. Eles estão tentando ali tirar esse rombo que ficou para trás em função dessa política que foi feita de uma forma absolutamente oportunista para ganhar as eleições. A conta chegou. Então, o que acontece? Os governadores, para compensar a perda de receitas, estão aumentando, estão reajustando algumas tarifas de alguns setores. E aí, sem clemência nem piedade, os remédios estão subindo. A previsão é que subam aí 5%, 5,6%, né? Aliás, que já subiu ano passado e que estão pensando em subir mais alguma coisa. E os estados aqui que estão aumentando o ICMS, alguns são administrados por bolsonaristas também, né? Como o Paraná, o Rio de Janeiro, Rondônia, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, então, enfim, mas
ninguém vai informar esse tipo de situação, né? E aí, gente, isso nos joga diante de uma questão que foi levantada aqui pelo José Dirceu. José Dirceu diz que direita está ganhando disputa e critica a postura de Gleisi com Haddad, quase uma covardia. Bom, ele partiu aqui para defender visceralmente a política econômica do governo, porque no entendimento dele, qualquer tipo de crítica ajuda a fazer um desgaste adicional e isso fomentaria a direita. Só que tem algumas questões no meio disso tudo. Isso não deixa de ser verdade, não. Mas só ficar observando o rescaldo da direita pelas redes, sem que a gente tenha uma liderança política que puxe a pauta para o cotidiano, porque durante o governo Bolsonaro a gente teve as nossas pautas aqui integralmente puxadas por quem estava no poder, e isso era natural, porque tinha o poder ali de alterar a realidade de muitas situações. Agora não, agora eles estão fora do poder central. Então quem tem a possibilidade de comandar as pautas é o governo, é o presidente da República, é o líder político do campo progressista. Se isso não está sendo feito de uma maneira muito eficiente, a gente fica com um vácuo muito grande. A leitura que Zé Dirceu fez em 2 programas, eu separei para compartilhar com vocês. Vou pegar aqui numa entrevista que ele deu aqui para o Breno Altman. Monetária e fiscal, e cambial, eu sempre falei isso. Política econômica e política de desenvolvimento nacional. Se o BNDES está mudando, o Banco do Brasil, que acho que vai voltar a ser o que era, vai haver investimento em ciência e tecnologia, nós vamos mudar a educação brasileira, vai reindustrializar o país? A pergunta foi feita se ele entendia que a política do governo Lula, no plano econômico, era neoliberal. Ele negou, ele disse que não. Isso, porque dentro da correlação de força é que nós podemos fazer. Porque nós somos minoria na Câmara do Senado e somos minoria na sociedade, porque a direita está com maior poder de mobilização, maior presença no território e faz a luta ideológica. Então há um problema que nós temos que... Mas aí o seguinte, aí no outro programa, o Zé Dirceu fala, né, que as bases têm que ser reorganizadas, né, tem que partir para uma elucidação maior nos discursos políticos. Ele diz o seguinte aqui nesse outro programa. Nós temos que pensar tudo isso nesse Congresso, né? Como é que nós vamos fazer também essa mudança do PT. O PT também precisa de uma atualização assim, política, teórica, de organização, para enfrentar os desafios. Porque se nós analisarmos a situação da direita, eu tenho dito, fortalecimento, nós temos que observar como é que esses partidos estão se fortalecendo. Não é só parlamentar e eleitoral, também território, diretórios e lideranças e militância. PP, PF, PSD, PN, União Brasil, eles estão ficando fortes. Hoje o país está muito politizado. Está muito politizado e em disputa político-cultural. E a direita... Olha só, a questão, eu volto a salientar, a leitura dele está correta, corresponde com a realidade. Mas por que isso estaria acontecendo? Porque eles têm uma centralização do discurso da insanidade que vai movimentando, através disso que eu comentei aqui com vocês, o ressentimento, o ódio, as frustrações, o elemento religiosidade que veio para unir várias dessas situações numa mesma direção. E nós temos também, no governo atual, algumas situações que fomentam algumas estruturas que estão a serviço exatamente do aumento desses diretórios, dessas bases. O que tem essa gente como propósito? Eles têm uma ideologia, eles querem transformar o Brasil, eles têm um plano econômico, um plano de educação, o que é? Não, é apenas capilarizar cada vez mais essas correntes para que elas funcionem como uma grande base para justamente manter o status quo do nosso país como nós temos hoje, com tantas injustiças e tantos abismos. Então, a leitura do Zé Dirceu está certa, mas nós precisamos que o presidente da nação, enquanto líder político progressista, que ele tenha uma conexão maior com a sociedade, que os partidos da base progressista também consigam, através dos discursos, chamar mais pessoas para se engajarem, para criarem estruturas ou para fortalecer estruturas, para entender o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil e ajudar, de fato, a termos mudanças importantes. Porque só jogando a bola para o lado e fazendo o que sempre foi feito no campo da política, de fato, a gente vai correr riscos muito sérios, né? É a visão que eu tenho, gostaria da sua opinião. Mande para cá, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!